Quando se fala em drogas, a maioria das pessoas imagina cocaína, heroína ou metanfetaminas. Mas existe uma substância que está a destruir vidas em silêncio e que muitas vezes nem sequer é vista como uma droga: o chivochongo. Na prática, trata-se de bebidas espirituosas muito baratas, frequentemente produzidas ou comercializadas com pouco controle, com elevado teor alcoólico e destinadas principalmente a pessoas com menor poder de compra. Autoridades e profissionais da saúde têm alertado para os riscos associados ao seu consumo, sobretudo entre jovens. O problema é que, por ser álcool, muita gente subestima o perigo, mas basta caminhar por alguns bairros para perceber que estamos perante a um fenômeno muito maior. O chivochongo não destrói apenas o fígado, destrói famílias, escolas e comunidades inteiras e está a comprometer o futuro de uma geração. Mas como é que chegamos a esse ponto? Como é que uma droga altamente destrutiva foi normalizada na nossa sociedade? Há alguns anos, poucas pessoas conheciam o termo chivochongo. Hoje, tornou-se uma palavra comum em praticamente todo o sul de Moçambique. A popularidade não surgiu por acaso. O preço extremamente baixo tornou estas bebidas acessíveis a quase qualquer pessoa. Enquanto outras bebidas alcoólicas custam várias centenas de meticais, algumas garrafas de chivochongo podem ser compradas por apenas 50 meticais. Para muitos jovens, isso significa uma forma rápida e barata de ficar embriagado. E foi precisamente nessa combinação de preço baixo e fácil acesso a elevado teor alcoólico que fez o consumo disparar. Hoje já não é um problema escondido, é um problema visível, tão visível que vários municípios começaram a retirar essas bebidas dos mercados e das bancas próximas das escolas, numa tentativa de tentar impedir que continuem a chegar às mãos de crianças e adolescentes. Uma das perguntas mais importantes é: se todos sabem que o consumo excessivo de álcool faz mal, por que é que tantos adolescentes continuam a experimentar o chivochongo? A resposta não está apenas na bebida, está no ambiente em que muitos jovens crescem. Durante a adolescência, a necessidade de ser aceito por um grupo torna-se extremamente forte. Nessa fase da vida, muitos adolescentes têm receio de serem vistos como matrecos. Em várias ocasiões, basta um amigo insistir, desafiar ou até ridicularizar quem recusa beber, para que alguém acabe por experimentar apenas para provar que consegue. Quando o produto em questão é barato e pode ser encontrado com relativa facilidade, essa decisão torna-se ainda mais simples. É precisamente por essa razão que as autoridades têm demonstrado preocupação com a venda destas bebidas nas imediações de estabelecimentos de ensino. Em várias operações de fiscalização, dezenas de comerciantes foram afastados dessas zonas e diversos estabelecimentos acabaram encerrados por facilitarem o acesso dos menores a bebidas de elevado teor alcoólico. No entanto, retirar alguns vendedores das proximidades das escolas não significa que o problema desaparece. Muitos estudantes continuam a encontrar essas bebidas nos bairros onde vivem, em pequenos pontos de venda informais ou através de pessoas mais velhas que compram por eles. Assim, aquilo que deveria ser uma barreira transforma-se apenas num pequeno obstáculo. Outro fator que contribuiu para o crescimento desse fenômeno é a percepção de que o álcool representa um risco menor quando comparado a outras drogas. Muitos adolescentes sabem dos perigos associados à cocaína ou à heroína, mas acreditam que beber ocasionalmente não terá consequências sérias. Essa ideia torna-se ainda mais perigosa quando falamos de bebidas como estas. Infelizmente, as estatísticas mostram que o consumo de álcool entre adolescentes está longe de ser um fenômeno raro em Moçambique. Um estudo baseado em inquéritos nacionais concluiu que cerca de 17% dos jovens entre os 15 e os 17 anos afirmam ter comprado e consumido bebidas alcoólicas, apesar de a legislação proibir este acesso. Outra investigação realizada com estudantes moçambicanos encontrou uma prevalência de consumo de álcool de 13,8% entre jovens que frequentavam a escola. Naturalmente, nem todos os casos envolvem chivochongo. Contudo, quando uma bebida de baixo custo passa a dominar o mercado informal e se torna uma das opções mais acessíveis para os jovens, as autoridades entendem que o risco tende a aumentar, principalmente nas comunidades mais vulneráveis. O resultado é um ciclo difícil de quebrar. Quanto mais cedo o contato com o álcool acontece, maior é a probabilidade de esse hábito acompanhar o indivíduo durante muitos anos. E quando esse primeiro contato ocorre através de uma bebida extremamente forte, os impactos podem surgir muito antes da idade adulta. É exatamente aí que começam a aparecer as consequências que já não afetam apenas a quem bebe, mas também as famílias, as escolas e toda a comunidade.
Quando se fala sobre o chivochongo, muitas pessoas imaginam apenas alguém embriagado durante algumas horas. No entanto, limitar o problema a esse cenário é ignorar uma realidade muito mais complexa. Os efeitos destas bebidas não terminam quando a embriaguez passa. Em muitos casos, o verdadeiro impacto começa justamente depois. Do ponto de vista da saúde, o consumo frequente de bebidas com elevado teor alcoólico aumenta significativamente o risco de doenças hepáticas, cardiovasculares, problemas neurológicos e diversos transtornos mentais. Entre os adolescentes, a preocupação torna-se ainda maior, porque o cérebro continua em desenvolvimento, tornando-os mais vulneráveis aos efeitos do álcool. À medida que o consumo se torna mais frequente, muitos jovens começam a perder o interesse pelos estudos, apresentam dificuldades de concentração e acumulam faltas às aulas. O rendimento escolar diminui progressivamente. Em alguns casos, o abandono da escola acaba por ser apenas uma questão de tempo. Ao mesmo tempo, a convivência dentro de casa também se deteriora. Pais e encarregados de educação passam a lidar com mudanças bruscas de comportamento, discussões constantes, desaparecimento de dinheiro, incumprimento de responsabilidades e episódios de agressividade que antes não faziam parte da rotina familiar. Aquilo que começou como uma simples curiosidade pode se transformar num hábito capaz de alterar completamente a relação entre um jovem e a sua própria família. As consequências também são visíveis nas ruas. A intoxicação provocada pelo álcool reduz a capacidade de tomar decisões, diminui reflexos e aumenta a impulsividade. Por isso não é raro que situações aparentemente banais terminem em brigas, acidentes rodoviários, agressões ou outros episódios de violência. Nos últimos anos, Moçambique registrou vários casos de intoxicação associados ao consumo de chivochongo. Um dos episódios que mais chocou o país ocorreu na Matola, quando um estudante de apenas 14 anos perdeu a vida depois de consumir a bebida dentro da própria escola. O caso reacendeu o debate sobre o acesso de menores a bebidas alcoólicas de elevado teor e expôs de forma dramática até onde este problema pode chegar. Sempre que uma tragédia como essa acontece, a atenção da sociedade volta-se temporariamente para o assunto. Surgem operações policiais, apreensões de produtos e promessas de maior fiscalização. No entanto, passado algum tempo, o tema desaparece das manchetes, enquanto a comercialização continua em muitos bairros e mercados informais. É precisamente essa repetição que torna o fenômeno tão preocupante. O problema já não pode ser explicado apenas por escolhas individuais. Quando uma bebida de alto teor alcoólico permanece amplamente disponível, alcança menores de idade e continua a provocar consequências graves, torna-se evidente que estamos perante um desafio que envolve famílias, escolas, comerciantes e o próprio Estado. E isso leva à pergunta mais importante de todas. Se os riscos são conhecidos, por que é que o chivochongo continua tão presente em Moçambique? A resposta não é simples porque o problema resulta da combinação de vários fatores. O primeiro é o econômico. Existe procura porque há consumidores. E existe oferta porque a venda gera lucro. Enquanto houver pessoas dispostas a comprar bebidas muito baratas, haverá também quem encontre uma oportunidade de negócio, mesmo quando a atividade é ilegal ou desrespeita as normas estabelecidas pelas autoridades. Para muitos vendedores informais, estas bebidas representam uma fonte de rendimento. Para muitos consumidores, representam a opção mais acessível. Essa combinação cria um ciclo que é difícil de interromper apenas com operações policiais.